Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo aqui do nosso curso completo de Direito Constitucional, certo? Essa aula é a aula de número 11, parte 7 dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá, pessoal? Então, deem o like para esse vídeo, curtam, comentem, compartilhem o nosso canal. Isso ajuda bastante no nosso engajamento, certo? Se inscrevam no canal, isso também ajuda bastante aí a divulgação do nosso material pelo YouTube, tá? Então dê essa moral aí pra gente, isso nos ajuda bastante, pessoal. Dá muito trabalho elaborar essas aulas para vocês, certo? Então, em troca, a gente só pede o quê? A inscrição e o joinha, tá? Que vocês deixem o like de vocês, porque isso ajuda bastante no nosso engajamento, certo, pessoal? Então, depois da nossa vinheta, a gente vai continuar aqui com a parte 7 do curso de Direito Constitucional completo para a PM Sergipe 2024, beleza? Valeu! Pronto, meus queridos, estamos de volta. Vamos começar aqui a nossa aulinha de número 11, parte 7 dos direitos e deveres individuais e coletivos, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Pronto, é isso aqui. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, tá? Então vamos destrinchar aqui essas informações, tá, pessoal? Vamos lá, pronto. Então, o devido processo legal, ele é garantia que concede dupla proteção ao indivíduo. Ele incide tanto no âmbito formal, a parte do processo, quanto no âmbito material, tá? Então, essa aqui é a dupla concepção sobre o devido processo legal, tá? Então, no âmbito formal, traduz-se na garantia de que as partes poderão se valer de todos os meios jurídicos disponíveis para a defesa dos seus interesses. Assim, derivam do devido processo legal o direito ao contraditório e à ampla defesa, o direito de acesso à justiça, o direito ao juiz natural e o direito a não ser preso, senão por ordem judicial, e o direito a não ser processado e julgado com base em provas ilícitas, tá? Então, o que é interessante vocês entenderem aqui desse inciso é que ninguém será privado da liberdade, ou seja, ninguém será preso ou, né, aí a questão dos seus bens, né, ou privado de seus bens sem um processo, tá? Sem o devido processo legal, tá? Então, isso é óbvio, tá, pessoal? Isso é bastante óbvio, né? Então você não pode perder aí, por exemplo, a sua liberdade sem que antes você passe por um processo jurídico, tá? Isso é normal, isso é lógico, tá? No âmbito material, por sua vez, o devido processo legal diz respeito à aplicação do princípio da proporcionalidade, também chamado de princípio da razoabilidade ou da proibição de excessos, tá? Mais uma vez, o que é o interessante desse inciso nada mais é do que a literalidade, tá? Então, o inciso 54, ele nada mais é do que cobrado em provas de concurso a sua literalidade, tá, pessoal? Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, tá? Então, a ampla defesa compreende o direito que o indivíduo tem de trazer ao processo todos os elementos lícitos de que dispuser para provar a verdade, tá? Então, isso aqui é a ampla defesa, tá? Ou até mesmo de se calar ou se omitir, caso isso lhe seja benéfico, tá? Então aqui nada mais é do que o direito de você permanecer calado, por exemplo, tá? Você não
o indivíduo ele não gera provas contra si mesmo, tá? Então isso remete aí à ampla defesa, né? Então, já o contraditório é o direito dado ao indivíduo de contradizer tudo que for levado ao processo pela parte contrária. Então aqui nada mais é do que você negar, né, tudo o que a parte contrária está lhe acusando. Então se a pessoa lhe acusa de furto, então o cara que está sendo acusado de furto, ele tem que provar o quê? O contrário, né? Então daí traz aí a ideia de contraditório, tá? Então ele tem que provar o quê? O contrário, certo? Ampla defesa e o contraditório são assegurados aí pelo inciso 55 da Constituição. O STF entende que a ampla defesa e o contraditório não se aplicam na fase do inquérito policial, tá? Então não se aplicam, vou deixar aqui de vermelho porque essa parte aqui é importante aí. Não se aplicam na fase do inquérito policial ou civil, tá? E por que não se aplica? Porque a fase do inquérito policial é a fase pré-processual, tá? É a fase pré-processual. Então, se não chegou ainda na fase judicial, na fase do processo, então não tem o que se falar em contraditório e ampla defesa. Não tem o que se falar de contraditório e ampla defesa, tá? Então, para vocês ficarem aqui atentos a essas duas informações, que informações que podem aí ser cobradas na prova de vocês. Então, por esse motivo, é nula a sentença condenatória proferida exclusivamente com base em fatos narrados do inquérito policial. Então, isso aqui, aí, o juiz ele não pode ter como base da sua sentença elementos colhidos apenas do inquérito policial, tá? Ele não pode se basear apenas, ou seja, de forma exclusiva, com o inquérito policial, tá? Então o juiz pode usar aí as provas colhidas do inquérito para fundamentar sua decisão. Entretanto, ele pode usar as provas colhidas do inquérito para fundamentar a sua decisão. Porém, ele não pode utilizar de forma exclusiva aquelas provas colhidas do inquérito policial para fazer aí, para condenar, né, para sentenciar o réu, tá? Então, veja aqui que a garantia de ampla defesa e o contraditório não são garantidos aí na fase pré-processual, ou seja, na fase do inquérito policial, tá? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isso também é óbvio, né? O devido processo legal tem como uma de suas consequências a inadmissibilidade das provas ilícitas, que não poderão ser usadas nos processos administrativos e jurídicos, tá? Então a presença de provas ilícitas não é suficiente para invalidar todo o processo. Então aqui, ó, tem um máximo de atenção com isso aqui, ó. A presença de provas ilícitas não é suficiente para invalidar todo o processo, se nele, ou seja, no processo, existirem outras provas lícitas e autônomas, tá? Então, por exemplo, tem um determinado processo e aquele processo, praticamente todas as provas daquele processo, elas são ilícitas ou foram obtidas de forma ilícita. Essas provas ilícitas, elas não podem fazer parte do processo, tá? Elas serão desentranhadas do processo, tá? Porém, se nesse processo existirem provas lícitas e autônomas em que sentido? Que não fazem parte ou que não foram obtidas de outras provas ilícitas, tá? Então, se no processo houver provas lícitas e autônomas, aí sim o processo dará continuidade, certo? Porém, se for apenas provas ilícitas, não. E aí o processo ele será invalidado, beleza?
Então, uma vez que seja reconhecida a ilicitude de prova constante dos autos, esta deverá ser imediatamente desentranhada, ou seja, retirada do processo. Retirada do processo, tá? As outras provas, listas independentes da obtida ilicitamente, são mantidas, tendo continuidade aí ao processo, beleza? Questãozinha aqui, ó, as provas provenientes de quebra irregular de sigilo bancário ou fiscal são nulas para fins de responsabilização administrativa e civil, mas não criminal. E aí, pessoal? Sempre se atentem a essas conjunções, né? Então veja aí, o mais não criminal. Então, aqui ele está dizendo que as provas provenientes de quebra irregular, ou seja, prova ilícita, de sigilo bancário ou fiscal, são nulas para fins de responsabilização administrativa e civil. Até aqui tá certo aí. Mas o mas não criminal, então aqui já invalidou a questão, tá? Inclusive a responsabilização criminal, certo? Ninguém será considerado culpado até o trânsito. Ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essa daqui também, pessoal, é cobrada a literalidade, certo? Aqui do inciso 57. Então, trata-se do princípio da presunção de inocência, que tem por objetivo proteger a liberdade do indivíduo frente ao poder de império do Estado. Então, somente a partir do trânsito em julgado, ou seja, trânsito julgado é aquela decisão da qual não caiba mais nenhum recurso. Trânsito em julgado é aquela decisão da qual não caiba mais nenhum recurso de sentença penal condenatória, é que alguém poderá ser considerado culpado, tá? Então é afinal o trânsito em julgado a sentença que faz coisa julgada material, tá? Vamos entender aqui um pouco melhor. A jurisprudência do STF considera que as prisões cautelares, e aqui, ó, anotem isso aqui, ó. Quais são as prisões cautelares? Prisão preventiva, prisão em flagrante e a prisão temporária. Todas essas três são consideradas como prisões cautelares, tá? E todas elas são compatíveis com o princípio da presunção de inocência, tá? Então essas três prisões aqui, ó, elas são admitidas, né? E não violam o princípio da presunção de inocência, tá? Então é plenamente possível no ordenamento jurídico brasileiro que alguém seja preso antes de sentença penal condenatória transitada em julgado, tá? Não tem problema nenhum. E aí vem algumas situações em que a gente fica meio que sem entender algumas decisões aqui do nosso Supremo Tribunal Federal, tá? Em 2019, o Supremo adotou importantíssima decisão relacionada ao princípio da presunção de inocência, mudando sua jurisprudência sobre o tema. Nos últimos anos, o STF vinha admitindo que, após uma decisão condenatória em segunda instância, já seria possível a execução provisória da pena, tá? Porém, a gente viu aí, né, que logo em seguida o STF derrubou essa jurisprudência, né, da prisão em segunda instância, e o novo entendimento do STF é de que apenas quando esgotar todos os recursos possíveis é que o réu ele poderá ser condenado à prisão, né? Poderá iniciar aí o cumprimento da prisão, certo? E aí a gente traz como exemplo o nosso querido presidente Lula, né? A gente traz aí o nosso querido presidente Lula. Lula ele foi preso, né? Quando a segunda instância deu, né? Deu aí a ele, né? O aumento de pena, condenou,
né, seguiu o entendimento da primeira instância, do juizado de primeira instância, e aumentou a pena dele, né? Então, na segunda instância, o Lula foi, né, condenado mais uma vez e teve que pagar, né, aí em regime fechado, lá na sede da Polícia Federal em Curitiba. Mas aí veio o STF e disse não. A partir de hoje só poderá ser iniciado o cumprimento de pena quando não tiver mais nenhum tipo de recurso, tá? Ou seja, até a terceira instância. Então, como ele não foi julgado até a terceira instância, ele acabou recebendo aí o benefício da liberdade, tá? E aí, posteriormente, todo mundo sabe que o STF foi lá, invalidou todo o processo, enfim. Lula hoje é o nosso presidente, tá, pessoal? Então, não vamos entrar no mérito de discutir aqui sobre a questão política, mas o que aconteceu foi isso aí, certo? Vamos responder aqui a questãozinha. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, salvo o preso em flagrante delito. A gente viu que essa questãozinha aqui tá errada, né? Acabou de ver aqui, ó, os 3 tipos de prisões cautelares, inclusive aqui prisão em flagrante delito, tá? Então, a prisão em flagrante delito, como citado lá na questão, ela é compatível com o princípio da inocência. Então, essa questão aqui, quando ela traz aqui o salvo, ela invalida a questão, tá? Então, a questãozinha aqui tá incorreta. Vamos para o inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, tá? E o que é o civilmente identificado? É aquele cara que está lá com sua carteira de identidade, sua CNH, sua carteira de trabalho, tá? Aqui, ele portando esses documentos, ele está civilmente identificado, tá? E aí, o que seria aí, por exemplo, a identificação criminal? A identificação criminal é aquele processo datiloscópico e também aí o fotográfico, tá? É aquele que o cara vai lá com os dedinhos, mela lá na almofadinha, né, com a tinta e vai ali colocando no papel, tá? Ali é uma identificação criminal, certo? Será demitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Antes de a gente falar sobre esse inciso aqui, eu quero falar um pouquinho mais sobre o inciso 58, tá, pessoal? Quais seriam aqui as hipóteses previstas em lei, tá? Então imaginem vocês, eu como policial militar, eu abordo um cidadão e o cidadão está com o RG, tá? O RG rasurado. Então você pega o RG do cara, você vê que a foto não é compatível com o documento, o documento está com algumas rasuras, então ele, aquele RG, ele tem uma grande possibilidade de ter sido adulterado, tá? Que acontece muito, tá? Então nesse caso, ele poderá ser levado até a delegacia para a sua identificação criminal? Pode. Ele pode ser levado sim, certo? Já aconteceu situações em que a gente pergunta, né, o nome do cidadão que está sendo abordado, ele dá um nome, a gente faz a pesquisa e quando vai olhar, os dados não batem, não são compatíveis, tá? Então já aconteceu isso também. Então nesse caso, o que a gente pode fazer é o quê? Conduzir até a delegacia para fazer aí a identificação criminal, tá? Agora sim, será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, tá? Então, em alguns casos, o particular poderá exercer essa prerrogativa de maneira excepcional, tá? Então, não é uma regra não, tá, pessoal? É de maneira excepcional. Trata-se dos casos de ação penal privada subsidiária da pública, quando esta não é intentada no prazo legal, tá? Então, imagine a situação em que o titular da ação, que é o Ministério Público, não se atenta aí ao prazo, né,
Então, meio que se omite, né, entre aspas, de não ter se atentado ao prazo, não ter dado muita atenção, né, àquela situação, e aí o particular vai lá e toma para si a titularidade, certo? Então o particular vai lá de forma excepcional e a Constituição ela admite aí essa situação aí para o particular, entendeu? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem, tá? Então a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Vamos entender aqui um pouco melhor esse inciso. Não tem. Então vamos voltar. Vamos lá, pessoal. Imagina a situação em que uma determinada pessoa, vamos botar aqui o nome, né? Joãozinho, ele está sendo processado pelo crime de estupro de vulnerável, tá? E aí Joãozinho, ele tá ali naquela fase de inquérito policial e inicialmente a fase processual, tá? Iniciou ali, deu início a fase processual, tá? Nesse caso, existem duas situações em que deve ser resguardado pelo poder público, né? Primeiro aí é a defesa da intimidade, tá? A intimidade tanto de Joãozinho como da vítima, certo? Como também o interesse social, né? Então, para a sociedade é interessante ficar por dentro do que está acontecendo, se Joãozinho foi condenado, se não foi, como é que está o processo. Às vezes não. Imaginem vocês a situação em que Joãozinho ele está sendo processado por um crime de estupro, mas é divulgado, é publicado, né? Ali você vai lá no site do TJ e tá lá todo o processo bonitinho e tal. E a pessoa vai lá e diz: esse cara aqui ele tá sendo processado pelo crime de estupro. E aí, veja, tá na fase do processo. E aí uma galera se junta e vai lá pra se vingar de Joãozinho. Sabe, vou pegar aquele safado e vou descer no cacete nele. Só que Joãozinho, posteriormente, ele é absolvido. Ou seja, Joãozinho não teve culpa nenhuma daquela acusação de estupro, tá? E aí, como é que fica a situação? Então, veja, é um exemplo bem hipotético, porém, para vocês entenderem aqui a importância do inciso 60, tá? De que a publicidade ela poderá ser restringida dos atos processuais quando tiver aí como interesse a defesa da intimidade, como também o interesse social, tá, pessoal? Então, a importância do inciso 60 é mais ou menos com esse exemplo aí que eu passei para vocês, certo? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada. Gravem isso aqui aí, muito importante, viu? Isso aqui aí é muito importante. A ordem ela tem que ser escrita e fundamentada. Por quem? Pela autoridade judiciária, ou seja, o juiz, tá? Se colocar aqui a autoridade policial, tá errado. Tá errado, certo? Quem ordena a prisão é a autoridade judiciária, certo? Salvo nos casos de transgressão militar. E aí, para vocês que serão militares, ó aí, fiquem cientes disso aqui, ó aí, tá? Então, o cidadão comum, ele só poderá ser preso em duas situações. Quais seriam? Ordem escrita e fundamentada pelo juiz ou por flagrante delito. Porém, para nós militares, você poderá ser preso sem que seja em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, ou seja, da autoridade judiciária, nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, certo? Definidos em lei. Qual seria a lei? O STM, certo?
Ninguém será levado a STM ou CPM, né? Vou colocar aqui o CPM, que é o Código Penal Militar, beleza? Vamos lá. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Então, com ou sem fiança. Então, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Até porque, nessas situações aqui, aí, pode caracterizar o quê? Abuso de autoridade. Você manter uma pessoa presa, né? Sem que existam elementos suficientes para isso, isso pode ocasionar aí abuso de autoridade, tá? O direito à liberdade é uma regra prevista na Constituição que somente em situações excepcionais e taxativas poderá ser violado. O inciso 61 do artigo 5º da Constituição traz as hipóteses em que é possível a prisão, tá? Então, a prisão ela só pode ser feita em 3 hipóteses. 3 não, 2, né? Desculpa. 2. A ordem é essa aí. Flagrante delito ou por ordem de juiz, tá? A transgressão militar ou crime propriamente militar, ela não entra dentro dessa situação aqui, aí, porque ela colocou aqui, aí, bem claro, salvo. Ela trouxe aqui o salvo justamente por isso, aí, certo? Então, nesse caso aqui, existem 3 tipos de prisões, beleza? Flagrante delito, ordem de juiz, escrita e fundamentada, e também a transgressão militar e o crime propriamente militar, tá? Então, essas são as hipóteses. Para nós militares, se atente aqui à linha B, beleza? Transgressão militar e o crime propriamente militar, certo? Veja que nesse caso é dispensada a ordem judicial, beleza? Vamos lá. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, desde que mediante pagamento de fiança, inclusive em crimes militares. A gente acabou de ver que os crimes militares é uma exceção, tá? É uma exceção, beleza? Então, no lugar do inclusive, seria aí, salvo em crimes militares. Como ele colocou aqui o inclusive, então a questão está incorreta, beleza? Então, para vocês que serão aí futuros militares, lembrem que o inciso 60, o inciso 61, ele traz aqui, ó, a ressalva, a transgressão militar e o crime propriamente militar, beleza? Vamos lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, tá? Como também a família ou a pessoa por ele indicada. Aqui no caso seria o quê? O advogado, né? Nesse caso aqui seria o advogado, mas se atentem a isso aqui, aí. Então o cara, quando é preso, a autoridade, né, policial, ou seja, o delegado, né, de polícia, ele tem que comunicar imediatamente ao juiz competente, tá? E, consequentemente, a família do preso ou uma pessoa aí indicada por ele, tá? Então, veja que isso aqui é um direito resguardado, né, do preso, para que não haja aí nenhum tipo de abuso de autoridade por parte da autoridade policial, tá? Então, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Então, veja que naqueles filmes, né, que fala, você tem direito de permanecer calado, tal. Não, é porque realmente existe esse direito aí que é resguardado aí ao preso, tá? E também assegurada aí a assistência da família
e de advogado, tá? Nesse caso aqui, pessoal, pasmem, o preso, ele tem direito ao advogado, no caso aí, o defensor público, tá? Então é assegurado aí a assistência da família, como também do seu advogado, beleza? Então aqui são direitos inerentes ao preso. Direitos esses, né, que várias pessoas aí né, pessoas que necessitam aí de um defensor, né, muitas vezes ele não tem, né, mas aí o preso automaticamente ele já tem um defensor público ali pronto para fazer a sua defesa, tá? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, nós policiais militares, quando prendemos um cidadão, ele fica ciente de quem foi que fez a prisão, tá? Ele olha a questão dali do quem foram os policiais que prendeu, qual foi a guarnição, quem foi o escrivão que coletou meu depoimento, quem foi o delegado que pegou ali as informações, né? Então tudo isso é um direito do preso, tá? Veja que aqui, são só os direitos do preso. Veja quantos direitos o preso tem, né? Show de bola. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Pessoal, deem print na tela, ou se vocês puderem, que para mim é até melhor, né? Até é uma técnica de estudo, vocês escreverem as informações importantes para ficar ali na memória de vocês, tá? Então isso aqui a autoridade judiciária, tá? Então quem vai analisar se a prisão ela foi legal ou ilegal é a autoridade judiciária. Quem vai dizer se a prisão se foi legal, claro, será relaxada. Quem é que vai relaxar a prisão? Ou seja, quem é que vai soltar o cara que foi preso? A autoridade judiciária, tá? Lembre-se disso. Então aqui, o inciso 65 determina que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. O relaxamento da prisão é, portanto, um ato por meio do qual o juiz torna sem efeito a restrição de liberdade. Então trata-se, como se pode verificar, de uma proteção aos indivíduos contra prisões ilegais ou arbitrárias, tá? Então vale destacar a obrigatoriedade da realização das audiências de custódia. Então a audiência de custódia é mais um direito do preso, tá? Então, segundo o STF, deve-se viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. Então o cara é preso hoje, independentemente do crime que ele cometeu, crime de furto, Maria da Penha, enfim, independentemente do crime que ele cometeu, dentro de um prazo de 24 horas, o juiz tem que estar frente a frente com o cidadão para coletar informações para saber se a prisão dele foi ilegal ou se a prisão dele foi legal, tá? Então o juiz ficar por dentro de toda a situação, né? Essa situação é conhecida como audiência de custódia, tá? E esse prazo ele é contado a partir da data do momento da prisão. Então, se o cara foi preso no dia 10 do mês 10 pela manhã, no máximo até o dia 11 do mês 10 pela manhã, o cidadão ele tem que estar lá frente a frente com o juiz para que o juiz decida se ele ficará preso, né, se vai manter a prisão dele ou se vai relaxar a prisão dele, tá? E aí tem a questão do pagamento de fiança, se ele vai pagar fiança, se ele vai responder liberdade, tem todo esse trâmite burocrático, certo? Vamos lá para a questão. PRF 2019. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsável por sua prisão, certo? E o direito de permanecer em silêncio. Perfeito. Aqui a questão ela traz duas informações essenciais, né?
O primeiro que o preso ele tem direito à identificação dos agentes estatais responsáveis por sua prisão, como também o direito de permanecer em silêncio. Questãozinha correta, beleza? Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida, de caráter excepcional, seja justificada por escrito. Pessoal, outra questãozinha que está correta, certo? Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, certo? Desde que essa medida, que é de caráter excepcional, certo? Seja justificada por escrito. Perfeito, tá? Lembrando que uso de algemas, lembre-se do PRF, tá? Perigo, resistência ou fuga. Nesse caso aqui ele está falando de quê? De perigo, né? Perigo à integridade física do preso ou de terceiros, tá? Pode ser integridade física do preso ou de terceiros. Admite-se aí o uso de algemas. Questãozinha aqui também está correta, beleza? Conforme texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Pessoal, o erro da questão está aqui, ó. O prazo não é de até 24 horas. Aqui, ó, é imediatamente. Imediatamente, certo? O erro da questão é em falar, em afirmar que o prazo é de 24 horas, tá? O prazo de até 24 horas é para audiência de custódia. Audiência de custódia, o prazo é de até 24 horas. Nesse caso aqui, ó, a comunicação do preso ao juiz competente tem que ser feita de forma imediata, beleza? Vamos passar aqui. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial. E aí, certo ou errado? Pessoal, várias vezes, né, eu falei que quem relaxa a prisão é a autoridade judicial. Quem relaxa a prisão é o juiz, não é o delegado. A autoridade policial aqui, ele está se referindo a o delegado, tá? É o delegado. E quem relaxa a prisão não é o delegado. Quem relaxa a prisão é o juiz, tá? Então, por esse fato, a questãozinha está incorreta, beleza? Deixa eu olhar aqui a questão anterior. A questão anterior também está incorreta. Eu esqueci de colocar o X, né? Pronto. O X já foi colocado. Essa aqui, pessoal, foi uma assertivazinha que eu elaborei, tá? Então veja, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência pela Lei Maria da Penha. No local informado, o suposto agressor assumiu a agressão contra a sua companheira e em seguida partiu para cima da guarnição. Bicho, coisa braba, viu? Bicho tava brabo aí. Além dele ter batido na esposa e ter assumido, ainda veio para cima da guarnição. O mesmo acabou sendo imobilizado pelos policiais militares e preso em flagrante, tá? Ele foi mobilizado e preso em flagrante, beleza. A assertiva é: mesmo que o agressor ofereça resistência à ordem de prisão, não será possível o uso de algemas para conduzi-lo, uma vez que a Constituição Federal garante que nenhum cidadão será submetido a tratamento desumano ou degradante. E aí, pessoal, certo ou errado? Eu já vou adiantar aqui e colocar para vocês o famoso PRF. Então, para quem já vem acompanhando minhas aulas, né, já está por dentro aí da siglazinha PRF, tá? PRF quer dizer o quê? Vamos lá. P de perigo, R de resistência e F de fuga, tá, pessoal? Então aqui, ó, ele ofereceu o quê? Resistência, tá? Aqui ele ofereceu resistência. Então tá dentro aqui do que a gente já colocou na nossa sigla, né? Então o perigo, o P de perigo, tá? O R de resistência
e o F de fuga, tá? Então, nesse caso aqui, cabe sim o uso de algemas. Então, aqui ele está dizendo que não será possível, tá errado, será possível sim. Questãozinha está incorreta, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, certo? Peço mais uma vez, pessoal, para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos, tá? A gente precisa muito dessa força de vocês para que o nosso engajamento aumente cada vez mais. Então, quanto mais vocês se inscrevem no nosso canal, quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês dão like, o YouTube acaba entendendo o nosso conteúdo como relevante e acaba recomendando para outros usuários, tá? Então, pessoal, dê essa moral pra gente. Nosso canal está crescendo aos poucos, porém a gente tem uma meta de inscritos para bater até o final do mês, tá? Então nos dê essa moral, nos ajudem se inscrevendo no canal e deixando o like de vocês, beleza? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, beleza, galera? Valeu!